O anime começa com o amigo de infância do protagonista, Rinko Kusaki, que estava indo acordar o Yuto, para não se atrasar para o colégio. Ela cozinha, limpa a casa e acorda ele todos os dias de manhã por conta de ter perdido seus pais há 7 anos atrás, e não tem ninguém para cuidar dele. E para fazê-lo despertar de um sono profundo, a garota sempre usa um gato de estimação para estar acordando ele, por conta ele ser alérgico. Hoje é um dia especial para Yuto, o seu aniversário, mas também é um dia triste. Hoje completa 7 anos que ele perdeu os pais. No caminho da escola é abordado por uma garota chamada Himari no Ihara, falando que ele cresceu e começa a beijar o pescoço dele. A amiga de infância fica envergonhada e sai correndo com ele pro colégio. Na sala de aula ele fica pensativo para saber quem é aquela garota. Quando bate sinal, o Taizo convida o prota para ir almoçar e quando se levanta, a amiga de infância arrasta ele para o teto. Porém, esse garoto no meio do corredor vai ser possuído por um demônio. E quando ele estava dando sermão no Yuto, o garoto chega com forma de demônio e começa a atacar o protagonista para comer o seu fígado. Mas a Himari evita que isso aconteça e com um golpe mortal retira o demônio do corpo do garoto e executa o demônio com apenas um golpe. Essa garota some e aparece novamente ao anoitecer em forma de gato, querendo fazer aquelas coisas com o prota, mas ele pede uma explicação para estar sabendo o que está acontecendo. A garota explica que o cordão que ele usa foi carregado por uma alta defesa que protegeu ele durante esses longos anos, porém o efeito expirou e a partir de hoje ele começa a atrair demônios. A garota tem um juramento antigo com seus ancestrais que foi obrigada a estar protegendo esse garoto. E outro dia ela vai ser transferida para a mesma sala que o Yuto e construir uma barreira em volta do colégio para que nenhum demônio entre no local. A família do Prota é uma das 12 casas de assassinatos de demônio encarregadas de proteger o mundo sobre o ataque de demônios. No passado, um membro da família do Yuto traiu aqueles que estavam no poder e recusou matar um demônio, e aquele dia fizeram um juramento para servir a família Amarayá para sempre. No outro dia, Rinko vai estar propondo um duelo contra a Himari. Se ela ganhar, a garota nunca mais vai poder chegar perto do protagonista. A Rinko perdeu na corrida, no pulo com vara, nas espadas, no judô. A Rinko, não contente com a derrota, chama ela de demônio. O protagonista sai correndo atrás da Himari e fala que ela não é um monstro e não se importa que ela fique junto com ele. Ela fica comovida e pula em cima do colo do garoto. Quarto frame é mostrado demônios com raiva dos assassinos de demônios e falam que eles não podem viver. Na sala todo mundo decide ir para a praia para celebrar a nova colega de classe. O protagonista vai ser obrigado a estar indo junto com a Himari para estar escolhendo biquíni. Na metade do caminho ela decide ir na frente e como o protagonista não entende nada sobre biquíni decide ligar para a Rinko. Mas de repente começa a chover e procura um local coberto para estar se abrigando, mas ele começa a escutar vozes e uma garota falando que os assassinos de demônios têm que morrer. Ela aparece e some na frente dele. No outro dia vão para as compras e ela começa a pedir opinião sobre biquínis e no fundo aparece o demônio que está atrás do protagonista. A Himari pergunta qual a opinião dele dela estar usando biquíni e não usar roupas normais no dia a dia. O Yuto fala que ela é muito bonita, mas às vezes tem que dar uma variada e começa a escolher algumas roupas para ela experimentar. E no outro dia chega o grande dia para estar indo na praia, que todas as pessoas vão se divertir, porém a Himari é um demônio meio gato, então não vai gostar de água e por isso compra uma boia. Mas no meio da diversão aparece um demônio querendo matar o prota por conta da sua família ter sido destruída por um assassino de demônios, uma das 12 famílias de assassinos. E quando estava prestes a ser morto, a serva dele aparece para salvar a sua vida, porém eles não contavam que a Shizuki tinha um parceiro que pegou a Himari pelas pernas e quando estava quase sendo afogada, o garoto pulou no redemoinho e tentou salvar. Desesperado, sem saber o que fazer, acha um gelo afiado e finca na perna, consegue escapar do redemoinho de água. Como a Shizuki estava no seu território completo por água, fazer vários redemoinhos não é nada, e por causa da preocupação do protagonista com a sua serva fez que ela recuasse e prometesse matar eles na próxima. E quando a Shizuki vai embora, os demônios começam a perguntar o motivo que ela não matou o membro da família dos assassinos, e os restam muito pouco tempo, se não for rápido todos serão destruídos. Porém tem algo que ela quer descobrir antes de fazer isso. Ao anoitecer, o prota decide tomar um banho, quando menos esperava aparece a Shizuki na sua frente, e por conta de estar falando alto, a Himari e a Rinko aparecem para estar sabendo o que está acontecendo. A inimiga dele pergunta se realmente ele é assassino de demônios que não mata ninguém, e se ele consegue provar, e como ele pretende silenciar os choros vingativos dos demônios mortos. E de repente o Yuto desmaia e passa um flashback do seu passado, sendo levado embora da casa dos seus avós para viver uma vida normal na cidade. Quando acorda é recebido pelas suas amigas e lá estava sua inimiga, mas o protagonista fala que ele não vai conseguir provar que não é um matador de monstros e só quer viver a vida junto com seus amigos. E para saber se ele realmente está falando a verdade, a Shizuki começa a morar com ele e também vai ajudar nas tarefas domésticas, cozinhar, lavar a roupa, limpar a casa e fazer compras. As duas garotas ficam com ciúme, mas a serva do Yuto se sente muito imprestável por conta de não conseguir ajudar, então decide arrumar um emprego de meio período para não ser apenas uma boca a ser sustentada. O Yuto estava sem fazer nada e decide dar uma passada para ver a Himari. Lá ela fala para o protagonista ter cuidado por conta da Liz não ser uma humana.
engana. Ela é um demônio ocidental. Alice percebe que o protagonista está olhando fixamente para ela e deduz que ele está olhando como um caçador de sucumbos. Mas essa garota acaba sendo um Tsukumogami. Após anos de uso, vão impregnar em objetos inaminados com almas e garantir o poder a elas. E a alma dela está presa em alguns objetos. Ela descobre que é a xícara de chá. E quando estavam prestes a quebrar a xícara, o prota não permite e segura antes que caia. Aí ela pede desculpa para o Yuto e volta a viver sua vida normal. Mas na casa do Yuto, todas as garotas se vestem de empregadinhas e atacam o prota. Logo após, nos é mostrada uma cena do protagonista no passado segurando um gato no meio da chuva. O frame é cortado e mostra ele dormindo com as duas garotas. E sempre de manhã, a amiga de infância dele vai acordar ele para estar curtindo a brisa da manhã. Decidem junto até a cafeteria. Lá encontra a Liz, que também se apaixonou pelo Yuto por conta dele ter salvado a vida dele. Todos vão para casa. E a Himari fica no teto pensativa, falando que o colar que o protagonista usava fez selar suas memórias do passado por conta de ter usado o feitiço no colar. Isso é um feitiço que talvez não possa mais ser revertido. Daí ela decide levar ele até a vila de Naihara para ver se ele consegue lembrar as coisas do seu passado. Chegam no local e são recebidos pela Zashiri. Ela é uma criança que aparece nos quartos de hotéis, porém ela quer que o protagonista morra por ter tirado a Himari de lá. E quando entram para dentro, aparecem duas garotas de fundo querendo matar o Yuto. Na sala todas rezam, mas a serva do Yuto vai ficar com ele até que ele se torne um matador de demônio. Assim o seu objetivo vai ser cumprido. Então ele se deita e começa a passar alguns flashbacks na cabeça dele, sempre se divertindo com uma gata branca e os seus pais o levando embora sem explicação. No mar, junto com a sua serva, ela quer que ele fique abraçado com ela o dia todo, mas de repente são atacados por um demônio no ar. Querem matar o protagonista para aumentar os seus status. Vai se transformar em uma ótima luta e como o garoto não pode ajudar, decide correr. Mas as outras garotas também estão sendo atacadas. No meio do caminho ele começa a refletir e pensar o quanto que é inútil. Todas elas tentam proteger ele e não consegue ser capaz de proteger ninguém. O garoto volta para ajudar a Himari, mesmo sem ser útil no campo de batalha. Ela estava prestes a tomar o golpe final, Pro tenta na frente e recebe o ataque. Ela fica desesperada e liberta um poder incrível. É capaz de derrotar um monstro de 10 metros com apenas um golpe. E para não deixar ela matar outra garota, o protagonista entrou na frente antes que o pior acontecesse. A Shizuki cicatriza todos os ferimentos do protagonista com água pura. E quando chegam em casa, ela fala sobre o poder do Yuto, a bolsa de luz. O poder dele é capaz de fazer um galho se tornar uma espada lendária. No passado, os ancestrais da Himari mataram pessoas e comeram suas carnes. Elas obtêm o poder da caçada e perdem o controle da matança. As garotas gatos tinham o poder de lutar e quando mais lutava, mais o coração ia se corrompendo e sendo domado pela escuridão. E pela sua sede de sangue foram mortas pelos seus mestres. Ao voltar para a cidade, Uto começa a treinar para defender a Himari. Para que não vire uma besta sanguínea e quer poder para isso. E para ajudar no treinamento, a Shizuki chama a Liz e a Rinko. Para evitar que os humanos atrapalhem o treinamento, foi feita uma barreira em volta do parque para ativar a bolsa de luz. Para ativar, depende muito do mental em vez da força física. Isso requer imaginação e concentração. Para conseguir esse recurso, vão ter que estar fazendo algumas coisas com ele. Porém, a serva dele fica procurando ele por todo o canto. Quando encontra, vê ele se esfregando com 3 garotas. Ela fica com ciúmes e vai para cima do prota. Ao passar do tempo, a Himari parou de falar sobre demônios e o protagonista fica curioso para saber quem é aquela menina que beijou ele. Mas nesse momento, os dois só querem ficar um do lado do outro. Ao olhar para o lado, aparece uma garota chamada Koizu, herdeira da família de Jingoji, um dos 12 clãs de assassinos de demônios. Ela está atrás do Yuto por conta de eles serem concedidos como noivos, mas ele não se lembra de nada sobre o passado e com um beijo foi capaz de recordar suas lembranças. Ele vai esperar a resposta do protagonista em um hotel caro na cidade vizinha, e quando ele for é para estar indo sozinho sem o seu animal de estimação. Se ele for bem treinado, ele tem o poder para estar destruindo todos os sucubos, mas quem realmente é perigosa é a Koizu, que matou muitos demônios. A Shizuki está na reunião e fala que o Yuto tem um coração puro e que não vai derrotar os demônios e tem que tomar cuidado mesmo com a Koizu. Para evitar problemas futuros, vai até ela e propõe uma luta de vida ou morte. Nessa luta brutal, a Shizuki toma vários ataques em cheio, mas isso não faz nem cócegas e começa a mexer com o psicológico da Koizu, que é a mais fraca dos 12 assassinos e com esse poder não é capaz nem de estar ferindo uma mosca. Após ser ofendida, ela mostra o seu verdadeiro poder e com um ataque monstruoso, a Shizuki consegue se esquivar e recua e fala que a garota é muito perigosa. Depois do ataque, a Koizu volta para casa e recorda dos seus antepassados, que sempre foram humilhados por conta da família de Jingoji ter a menor história dos 12 clãs de assassinos. A Koizu foi humilhada por outros clãs, por demônios e depois daquele dia prometeu que iria derrotar todos os demônios. E na casa do Prota, Himari pede um beijo para Yuto para saber se é realmente bom. E quando o Prota vai dar um beijo na bochecha dela, a campainha toca e sem querer ela vira e o nosso protagonista dá um beijo em cheio na boca dela. A Himari fica muito feliz e vai fazer tudo o que a Rinko mandar. E no final do episódio aparece a Koizu falando que vai fazer o Yuto ser dela de qualquer jeito.